Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Você está feliz? Está alegre? Que prazer, que alegria estar aqui mais uma vez. Essa aqui é minha casa, o lugar que eu amo, que eu congrego. Minha gratidão ao meu pastor, pastor Silas Malafaia, pastor Silas Filho e todos os demais pastores e amigos que eu tenho aqui. Deus abençoe a todos. Estou aqui com a Thaís, Benjamin e Rubem. Faz assim, Thaís, Benjamin e Rubem, os amores da minha vida. Eles estão bem calminhos pelo jeito, graças a Deus. Não sei o que ela disse ou o que ela fez, mas eles se acalmaram ali. Com certeza alguma promessa, né? Pega a sua Bíblia, por favor, deixa eu ler com você Gênesis capítulo 5, versículo 25, abre aí, por gentileza. Gênesis capítulo 5, versículo 25. Eu quero trazer uma rápida palavra aqui para a sua vida. Gênesis 5, 25. Livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 25, diz assim, ó. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou filho, e deu-lhe o nome de Noé, profetizando: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Amém? Dificilmente alguém aqui vai conhecer a sua árvore genealógica, né? É possível que você conheça o seu bisavô, ou até o seu trisavô, mas dificilmente você vai conhecer o seu tetravô, ou o seu tataravô, porque nós não temos esse costume de registrar a nossa descendência, a nossa genealogia, a nossa história. Isso não é costume nosso, porém é costume desse povo aqui. E você vai ver que aqui tem registrado toda a história de Noé, tanto a sua ascendência como a sua descendência. E acredite, Noé faz parte de uma geração que foi criada para dar certo, porque Noé é descendente direto de Adão, e Adão não foi um cara criado para errar, mas para acertar. Você vai ver que Adão andava com Deus na viração do dia, Adão tinha intimidade, porém, mesmo criado para dar certo, acabou dando errado. E depois que Adão comete aquele pecado que nos afeta tanto com Eva, nós temos aí um problema, uma derrocada na geração de Adão, e a Bíblia já começa de cara citando o primeiro homicídio, dizendo que Caim matou Abel. E matou por quê, pastor? Porque Deus atentou para Abel e para sua oferta e não atentou para Caim e para sua oferta. A Bíblia diz que o semblante de Caim, ele caiu, descaiu-lhe o semblante. E quando ele foi falar com Deus, Deus falou: rapaz, você faz de novo, você faz certo, que a gente atenta, mas ele preferiu matar o irmão do que tentar mais uma vez. Então a gente tem uma geração que não vai dando certo e Caim começa a gerar filhos e filhas e ele acaba gerando um homem chamado Lameque. E a Bíblia diz que Lameque foi o primeiro poligâmico da Bíblia, o primeiro homem a casar com duas mulheres. E diz que um dia Lameque chegou em casa, chamou suas duas mulheres, uma de nome Ada e a outra de nome Zilá, e disse: olha, mulheres de Lameque, eu acabei de matar dois homens, um porque me feriu e o outro porque me insultou. E se Caim foi vingado 7 vezes, eu serei vingado 70 vezes 7. Então você vai perceber que a geração não está dando certo. Como dizia a minha vozinha, está descendo ladeira abaixo. Não está funcionando bem, está enderrocado, está corrupto, não está indo bem a geração de Adão, até que Adão decide ter mais um filho, e ele coloca o nome do filho dele de Sete, e ele diz: esse eu vou colocar no lugar daquele que Caim matou, no lugar de Abel. E Sete começa a acertar nas suas decisões, e acaba tendo um filho chamado Enos, e a Bíblia diz que quando Enos nasceu, ele começou a invocar o nome do Senhor. Então você vai perceber que do mesmo homem saem duas gerações. Uma geração que vai dando errado e a outra que vai dando certo. Uma geração que vai fazendo bom e a outra que vai fazendo ruim. A geração de Caim e a geração de Sete. Duas gerações que partem de um mesmo homem. Até que na geração de Sete surge um cara chamado Enoque. Eu gosto desse aqui porque a Bíblia diz que ele andou com Deus e foi arrebatado. Eu não sei o que Enoque andou ouvindo sobre Adão, que andava com Deus, mas ele decidiu fazer igual. Falou: vou andar também. E desapareceu. E eu gosto daquela versão que fala assim, ó: Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque se não se viu é porque alguém procurou, né?
Imagina alguém dizendo, você viu Enoque por aí? E alguém dizendo, rapaz, saiu daqui dizendo que ia andar com Deus e ó... Saiu daqui dizendo que ia para o culto da palavra, não apareceu mais. Você viu o Enoque por aí, ele disse que saiu dizendo que ia para o culto e não voltou. Eu acredito sinceramente que em 2023, algumas pessoas não vão te encontrar mais naquele número de telefone. Nem vão te encontrar mais naquelas esquinas ou naqueles lugares que você não tem que estar. Porque quando você anda com Deus, você anda nos lugares que Deus anda. E se for para te encontrar, vai ter que andar com Deus também. Quando você anda com Deus, Deus te esconde de algumas pessoas e te revela outras. Quando você anda com Deus, Deus te tira de alguns lugares e te insere em outros lugares. Quando você anda com Deus, Deus abre algumas portas e fecha outras, porque quando você anda com Deus, o céu respalda as tuas vontades, e aquilo que o céu decreta, a terra obedece. Escute, eu gosto porque Enoque, ele quebra um padrão de genealogia. Como assim, pastor? Porque até Enoque todo mundo nascia, gerava e morria, mas porque Enoque andou, ele nasceu, gerou e subiu. Porque quando você anda com Deus, você quebra os padrões da terra. Pastor, como assim? É porque a terra insiste em colocar padrões na nossa vida. Ela insiste em inserir coisas, fortalezas sobre a nossa casa, dizendo que isso não vai mudar, que isso é assim mesmo, que teu tempo passou, isso não vai fluir mais, se aconteceu isso, você não vai conseguir viver isso. Isso tudo é a terra que tenta inserir padrões, inserir fortalezas na nossa vida e na nossa casa. Mas quando você anda com Deus, você quebra os padrões da terra e estabelece os padrões do céu. Ah, pastor, porque lá em casa todo mundo é alcoólatra, depois de você, ninguém bebe mais. Ah, pastor, porque lá em casa todo mundo entra para a igreja e se desvia. Depois de você, vai levantar pastor, vai levantar obreiro, vai levantar diácono. Ah, pastor, porque lá em casa ninguém gera. Todo mundo que quer ter filho não consegue. Depois de você, vai crescer criança lá, vai ter filho, a família vai aumentar. Pastor, lá em casa, os projetos começam e nunca terminam. Depois de você, vai ter gente formada na tua casa. Empresas vão acontecer, projetos vão dar certo, porque você está andando com Deus. E quando você anda com Deus, você anda no padrão do céu. E o padrão do céu é sobrenatural, é inexplicável, é poderoso, é extraordinário. Eu vim pregar para uma geração que decidiu, no meio desse caos, andar com Deus no padrão do... Tem alguém para levantar a mão e me ajudar a adorar? Aqueles que decidiram hoje, eu vou andar com Ele, eu vou estar com Ele, eu vou viver o padrão do céu na terra. Ei! Então veja que Enoque decidiu andar. Mas só que antes dele ser arrebatado, ele também gerou filhos e filhas. E aí Enoque gera um homem chamado Matusalém, nós lemos aqui. E depois Matusalém gera um homem chamado Lameque. E foi sobre isso aqui que eu quis pregar, porque quando eu vi que a geração de Sete tem um homem chamado Lameque, que colocou o nome do mesmo homem que tinha na geração de Caim, eu fiquei pensando, por que ele fez isso? Eu não sei se você sabe, mas essa cultura aqui, ela tem esse jeito de colocar o nome de alguém que fez algo importante na geração para homenagear o filho. Então coloca o nome de alguém que fez algo, alguém que foi notório, alguém que fez alguma coisa boa. Te dar um exemplo aqui, quando Isabel estava grávida, ela está perto de ter um neném, alguém pergunta assim, qual vai ser o nome do menino? E ela fala, tem que ser João. E alguém fala assim, mas espera aí, tem ninguém na tua família com esse nome, bota de Zacarias. Por quê? Porque Zacarias foi o pai, sacerdote, importante, teve uma visão. Então é comum você colocar o nome de alguém que fez algo importante. É por isso que tantos nomes se repetem em genealogia. Só que alguém aqui está colocando o nome de Lameque, sendo que o Lameque da geração de Caim não foi bom, foi homicida. Um homem ruim. Um homem que se vangloriou de ter matado outro homem. Então por que alguém coloca o nome de alguém que não foi alguém que fez algo bom e foi alguém que fez algo ruim? E o pior é que parece que o Lameque de agora sabe o que fez o Lameque de ontem. Por quê, pastor? Porque quando esse Lameque de agora tem um filho, ele pega o menino, levanta para o alto e fala assim, o nome desse aqui vai ser Noé. E ele vai trazer alívio e conforto para essa geração que o Senhor amaldiçoou. Porque o fato de ter dado errado até agora não vai me impedir de profetizar que vai dar certo. Não é porque os teus pais não foram bons que você não vai poder ser melhor do que eles. O fato das coisas não fluírem bem na tua casa não te impede de liberar palavras proféticas sobre a tua família e a tua casa. Sabe por quê? Porque não tem maldição hereditária que resista alguém que tem aliança com Deus. Quando você tem aliança com Deus, maldições são quebradas, problemas são acertados, aquilo que era torto se endireita, aquilo que não fluía bem passa a fluir, porque isso é poder de aliança, irmão. Você conhece
minha história. Meu pai se matou, eu tinha tendências suicidas, mas quando eu entrei na presença dele e a mão de Deus veio sobre mim, cadeias foram quebradas, os meus filhos estão crescendo, os meus netos vão crescer, meus bisnetos vão crescer, a minha geração será uma bênção. Por quê, pastor? Porque eu estou profetizando sobre ele. Será que tem alguém com coragem aqui para se levantar como um arauto na tua casa e liberar palavras proféticas dizendo: ei, eu posso não ter dado certo, mas o meu filho vai dar, o meu neto vai dar, a minha família vai abençoar pessoas? Se prepare para prosperar na tua casa, se prepare para liberar palavras proféticas na tua casa. Você tem poder de mudar a história. Ei, Lameque não viu a geração entrar na arca, mas ela entrou. Irmão, escute, quando eu acordo de manhã, eu pego meus 2 filhos, pastor, coloco eles na minha frente e falo assim: vem cá, repete comigo, você é bonito. Ele fala: eu sou bonito. Diga: eu sou inteligente. Ele falou: eu sou inteligente. Diga: eu sou saudável. Ele falou: eu sou saudável. Pastor, o senhor faz isso para quê? Para robotizar os meninos? Não, estou profetizando sobre eles. Porque quando alguém na escola falar assim: você é feio, ele vai falar: não, mentira, meu pai falou que eu sou bonito. Quando alguém disser assim: mas você é burro, ele vai falar: não, burro não, meu pai disse que eu sou inteligente. Eu ensino eles a liberar palavras proféticas. Eu digo para ele: diga assim, ó, hoje o dia será maravilhoso, hoje o dia será extraordinário. Eu acredito que ele só tem 4 anos, hoje o Rubinho é o menor, mas ele chega na escola e libera palavras proféticas. Meu filho mais velho é autista, o Benjamin, tem 5 anos, 6 anos. Esses dias eu fui buscar ele na terapia. Quando eu cheguei na terapia, eu entrei, a mulher estava terminando os trabalhos, chegou aqui: seu filho, Benjamin, obrigado, foi muito legal, foi muito. O que você achou, Benjamin? Ele virou para a mulher e falou assim: a Deus a glória. Aí ela disse assim: o que significa isso, essa expressão, a Deus, o que significa isso? Eu falei: a senhora não sabe? Ela falou: não, eu não entendo esse dialeto. Eu falei assim: ele está agradecendo e dizendo que tudo que ele viveu aqui hoje e que fez ele evoluir é para a honra e glória do nome do Senhor. A mulher abriu o olho, eu falei assim: tudo aqui é para a honra e glória dele. Eu não sei o que você está liberando sobre a tua casa, mas eu estou dizendo sobre os meus filhos: se preparem para prosperar, se preparem para abençoar pessoas, se preparem para dar certo, porque quando você libera palavras, a maldição sai e a bênção é estabelecida. Então escute, essa profecia foi no capítulo 5, quando ele disse: ó, você vai aliviar, você vai trazer conforto. Só que quando chega no capítulo 6, Deus está irado. Ele fala: vou destruir, vou acabar com a humanidade. Eu me entristeci de ter criado a humanidade. E você conhece a história, ele manda o dilúvio, diz que não vai sobrar nada, não vai sobrar animal, nem aves no céu vai sobrar. Deus vai acabar com tudo. Só que o verso 8 diz que Deus olhou para baixo e viu um homem. Pastor, estava tudo dando errado, mas tinha alguém, um homem. Deus achou graça em Noé. Pastor, Deus viu um homem? Sim. Um homem qualquer, pastor? Não, um homem qualquer não. Um homem que foi profetizado pelo pai e carimbado por Deus. Porque quando um pai fala sobre um filho, não é apenas um adulto falando a uma criança, mas uma autoridade falando a uma semente. Quando você libera palavras sobre as tuas sementes, você tem a autoridade de puxar a flecha para trás e jogar ela o mais alto e mais longe que puder. Essa autoridade está sobre nós que estamos gerando filhos e filhas. Você tem autoridade, eu vou repetir isso aqui, para liberar palavras proféticas sobre a tua casa e a tua família. Eu continuo dizendo: todos na minha casa serão salvos. Mas pastor, só tem um senhor de crente na tua família, ninguém é crente mais lá. Mas eu continuo dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, isso aí está no Antigo Testamento, eu vou para o Novo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu acordo de manhã, irmão, eu abro a janela e falo: Deus, vai lá no Nordeste, pega quem está lá, vai lá no Sul e pega quem está lá. Por quê? Porque eu acredito que palavras proféticas movem o mundo espiritual. Eu acredito nisso. Então veja o que Deus faz. Deus chama ele, vem um homem que está andando no caminho contrário da humanidade, chama ele e fala assim: olha, eu vou destruir tudo, mas está aqui o modelo, está aqui o projeto, vai entrar você, a tua esposa, os teus filhos e as esposas dos teus filhos. Porque a gente trabalha no projeto, mas quem escolhe quem entra é Deus. E ele diz: ó, tem mais, pode juntar um monte de comida, porque vai entrar um monte de animal, e é você que vai cuidar deles. Eu aprendi 3 coisas aqui sobre a obra de Deus, é o que eu achei fantástico. O que foi, pastor? Eu aprendi aqui que a gente não faz na obra de Deus só o que a gente quer fazer.
Aqui a gente não faz só o que a gente gosta, aqui a gente faz o que é preciso ser feito. Não é porque aqui a gente faz só o que a gente quer, a gente faz o que é necessário. Segunda coisa que eu entendi sobre a obra de Deus é que você não precisa entender tudo sobre a obra de Deus. Porque eu não preciso entender como Deus faz, eu preciso fazer o que Ele manda. Eu estou como Noé, irmão, eu não sei como é que vai ser o processo, mas eu quero fazer parte do projeto. Não sabe de onde vai vir água, não sabe de onde vai ser, não sabe quanto tempo vai durar, não sabe como é que vai ser o sistema, mas de uma coisa Ele sabe: enquanto houver fôlego nesse corpo aqui, eu vou trabalhar para Ele a minha vida inteira. E terceira coisa que você precisa entender sobre a obra de Deus, que eu aprendi nesse texto aqui, é que a gente não escolhe quem entra e quem sai. Eu acredito que Noé ficou fera em fazer arca, irmão. Medidas de cima, medidas de baixo, o tanto de betume que ele usou. Eu imagino que ele ficou muito bom nesse negócio, mas tem uma coisa que Noé nunca vai ser doutor. Noé nunca vai ser expert, Noé nunca vai ser mestre. Qual é a matéria, pastor? Graça. Porque você não escolhe quem entra na arca. É Deus que coloca lá. A arca está cheia de gente que não merecia estar. Mas não está porque é boa, está porque reconheceu quem era e reconheceu quem Deus é. Tem pessoas na arca que não mereciam estar e que se contar a história dela para você, você vai ficar de cabelo em pé. Mas por que entrou, pastor? Porque tem uma graça sobre esse lugar. Porque reconheceu quem era e reconheceu quem Deus é. A arca não é lugar de gente perfeita, é lugar de gente arrependida. A arca não é lugar de gente que manda bem, é lugar de gente que reconhece a sua própria condição e reconhece quem Deus é. A arca está lotada de gente que foi alcançada pela graça, que sabe muito bem aonde estava, mas sabe muito bem aonde está. Gente que sabe com quem andava e sabe com quem anda hoje. Gente que sabe as roupas que usava e a roupa que usa hoje, a forma que falava, as pessoas que se relacionavam, mas que hoje estão inseridas no projeto de salvação de Deus e estão dizendo: eu sei que não era para eu estar aqui, eu sei que não era para eu ter sobrevivido, eu sei que não era para eu ter chegado, mas porque a graça me alcançou, eu fui inserido nesse projeto que não para nessa... Onde está a igreja do arrebatamento aqui? Onde estão aqueles que estão dizendo: pastor, eu conheço o meu passado, não era para eu ter chegado aqui, não era para eu ser pastor, não era para eu ser obreiro, não era nem para eu ser membro desta igreja, mas porque a graça me alcançou, eu estou inserido no projeto de salvação de Deus. E quando esse céu abrir e essa trombeta tocar, aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus serão arrebatados, alcançados pela graça. Se manifesta, levante as suas mãos. Você que sabe que não era para ter chegado, que não era para ter sobrevivido, que era para ter perecido, mas a graça chegou na tua casa e abriu a porta da arca para você. Tem alguém para me ajudar a adorar a Ele? Veja que o projeto fica pronto e Deus vai lá ver, irmão. Eu gosto disso aqui, Ele vai lá olhar. E quando o projeto fica pronto, Ele fala: vai, entra. E quando eles entram, Deus vai lá e fecha a porta. Primeiro plano de salvação em massa da humanidade, em vez de Deus ir lá e abrir, Deus foi lá e fechou. Eu gosto disso. Porque tem porta fechada que nem sempre é o inimigo, né? Eu tenho uma neurose lá em casa. Eu não vou dormir se eu não ver se a porta está aberta ou fechada. Deitado na cama, eu deito lá, a Thaís fala: vai aonde, amor? Vou lá ver se eu fechei a porta. Ela fala: você fechou? Eu falei: mas eu posso olhar? Ela: vai lá. Eu olho, vejo, está fechado. Eu volto e durmo. Porque porta fechada para quem está fora é impedimento, mas para quem está dentro é segurança. Ou seja, Deus não fecha a porta para te maltratar, fecha a porta para te proteger. Sabe aquele portão bonito que você passou e pensou: eu vou atravessar essa porta, vai dar tudo certo. E de repente a porta fechou e você não atravessou. E você pensa: quem foi o inimigo infeliz que fechou essa porta? Ei, preste atenção. Deus vê dilúvio que você não está vendo. Deus ouve conversa que você não ouve. Deus vê coisa que você não vê. E quando Ele fecha a porta, Ele está te colocando atrás de um projeto para te colocar em outro melhor. Não reclame das portas que se fecharam. Não reclame dos projetos que não deram certo. É Deus vendo coisa que você não está vendo e dizendo: eu estou te protegendo. Porque lá na frente muita gente vai se dar mal com esse dilúvio que está vindo aí. Estou te colocando aqui atrás para te tratar e te colocar. Isso aqui é resposta de oração para alguém aqui. Estou te colocando no meu projeto aqui quietinho, porque na hora certa eu vou abrir a porta perfeita para você entrar e ser vitorioso. Tem alguém para receber essa palavra? Então veja, Ele fecha a porta e todo mundo entra. Dura um ano, irmão. Noé ficou quase 100 anos construindo o projeto para ficar um ano dentro dele. E aí depois de um ano no projeto, a coisa parece que está melhorando. As águas começam a baixar, Ele manda o corvo.
Depois ele manda um pombo, depois ele manda o pombo de novo, o pombo volta com um ramo de oliveira no bico. Aí ele manda mais uma vez o pombo não volta mais. Se o pombo não voltou mais, qual é o indício que o pombo está dando? Tem terra. Se ele não voltou mais, porque ele pousou. Ou seja, se ele voltou com o ramo de oliveira, é porque as árvores já estão aparecendo. Se ele não voltou mais, é porque tem lugar para pousar. Está na hora de fazer o quê? De sair. E o que Noé faz? Nada. Eu gosto disso aqui também. Por quê? Porque os indícios estão dizendo, está na hora de sair, mas ele não sai. E por que ele não sai, pastor? Porque o Deus que colocou ele para dentro é o Deus que vai mandar ele sair, irmão. Entenda algo aqui, tem coisa que tem que ser na base do suportar mesmo. Eu imagino que a arca estava difícil, complicado, um monte de gente, aquele negócio complexo, se trabalha dia e noite, um monte de animal para cuidar, mas Deus está dizendo, não chegou a hora de sair não. O pombo não pode ser maior do que a voz do Senhor, irmão. Os indícios não são maiores do que a voz que mandou você entrar, você tem que ficar lá mais um pouquinho. Desculpa te falar isso aqui, está na hora de você aguentar, porque esqueceu de entregar o departamento, por quê? Não foi Deus que te colocou lá? Fica mais um tempo. Por que você tem que sair daquele emprego? Eu estou com vontade de meter o pé na porta, pastor, ir embora. Não foi Deus que te colocou lá? Então sai na hora que Deus disser para você sair. Você precisa entender, Noé tem que suportar e sair na hora certa. Pastor, e qual é a prova que Noé saiu na hora exata? A prova é simples, é porque quando ele sai, ele faz uma oferta. E o que Deus faz? Respira. Toda vez que você oferta no lugar certo, na hora certa e no momento certo, ela sai daqui e chega lá. Deus respirou, repita comigo, Noé ofertou, Deus respirou e o decreto mudou. Tem ofertas que mudam decretos. Veja que ele sai na hora certa, ele levanta um altar, ele pega um animal, ele faz uma oferta, Deus respira, e quando Deus respira, ele diz, nunca mais eu mando dilúvio para a terra. Eu não destruo mais o povo desse jeito. E para você saber que eu estou falando a verdade, quando a chuva passar, dá uma olhada lá na janela. Para ver o que, pastor? Para ver o arco-íris? Não, para ver a aliança que Deus tem comigo e contigo. Porque lá atrás um homem sozinho resolveu andar com Deus. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida aqui. Por causa da tua aliança com Deus hoje, a tua geração, gente que não vai te conhecer, que não vai ter ideia de quem você é, vai colher frutos de uma aliança que você tem com Deus. Tem alguém para levantar a mão e receber isso aqui? O que você está fazendo hoje em 2023 vai reverberar por toda a tua geração. Há um legado de aliança para a tua vida, porque você decidiu, no meio de uma geração corrupta, ingrata, pervertida, ser santo, separado, estar na presença dele. O que é isso, pastor? É aliança. Onde estão aqueles que se aliançaram com ele aqui? Oh, eu estou sentindo ele. Então veja que ele anda, e ele tem aliança, e a aliança ela não termina. A aliança com Deus não prescreve, a aliança com Deus não perde vigor, a aliança com Deus ela não perde validade. Noé tem uma aliança que nós escolhemos até hoje. Só que quando eu olhei para esse texto aqui, semana passada, eu fiquei pensando que os filhos dele também entram na arca, né? Só que não tem nenhuma referência aqui que os filhos de Noé andaram com Deus. Tem referência que Noé andou, mas não tem referência que os filhos andaram. E eu fiquei lendo o texto e relendo, eu fiquei procurando, deve ter alguma coisa aqui dizendo que ele andou, mas não tem. E sinceramente, talvez você esteja perguntando, pastor, então os filhos de Noé merecem entrar no plano de salvação de Deus? Olha, eu não sei te responder isso. Eu não sei dizer se eles merecem ou não. Mas eu sei de uma coisa. Eu não merecia. Pastor, o que faz então o senhor estar inserido no plano de salvação de Deus? Algum ancestral do senhor por acaso andou com Deus? Não. Mas eu conheci o Deus que andou com Noé. Eu fiz um convite para ele. Porque hoje nós vivemos no melhor tempo. Houve um tempo que Deus falou de cima, houve um tempo que Deus andou do lado. Mas hoje é um tempo que Deus mora. Entenda que o que você tem é maior do que o que Noé teve. O que você vive é maior do que o que Moisés viveu, do que o que Davi viveu. O tempo que nós vivemos é um tempo de nós não precisamos só ouvir Deus do lado ou clamar Deus para cima, porque é uma parcela de Deus em você. O que nós vivemos hoje é muito maior do que aquele povo viveu, e é por isso que nós estamos aqui, porque nós sentimos e não precisamos ver aquilo que nós sentimos. Eu fiz um convite para ele, eu falei, Senhor, quer saber? O Senhor pode morar e fazer o que o Senhor quiser. Faz como a arca, Senhor, a minha vida não tem leme, leva para onde o Senhor quiser.
quiser, bota para o lado que o Senhor quiser colocar, pega os projetos, pega os planos, pega os desejos e coloca tudo diante dos teus pés, faz do jeito que o Senhor achar melhor, porque eu acredito que na tua direção eu vou mais longe do que da minha. Gênesis 2:5 diz que nunca tinha chovido na terra. Pastor, nunca choveu? E como é que as árvores cresciam, as plantas cresciam? Você tem que ler mais. Você vai ver lá que surgia um vapor que fazia com que as plantas crescessem. Eu não sei se de Gênesis 2:5 até Gênesis 5 choveu alguma vez. Eu não tenho essa informação. Mas se não choveu nenhuma vez, a primeira vez que choveu foi aqui. Como Deus mandou o dilúvio. Ou seja, o dilúvio veio para destruir. Só que quando eu penso em chuva hoje, eu não penso em destruição. Pelo contrário, quando demora a chover, a gente começa a pedir. Senhor, tem que vir chuva. Tem lugares que clamam por chuva. Eu fui agora no Nordeste, eu vi secas e mais secas, lugares rachados, gente falando aqui, pastor, aqui não chove já há uns 4 meses. Porque tem lugares que clamam por chuva, por quê? Porque até aqui a chuva veio para destruir, mas por causa de uma aliança. O que era para matar se transformou em vida. Eu tenho uma palavra para quem quiser receber. Aquilo que vinha para destruir a tua casa por causa da aliança que você tem com Deus vai se transformar em testemunho. Será que tem alguém para pegar essa palavra aqui? Talvez você esteja vivendo um tempo de calmaria, está tudo certo, mas eu sei que tem gente que entrou aqui na turbulência, sendo atacado pelas ondas do mar. Eu tenho uma palavra para você. A tua aliança com Deus vai transformar essa tempestade em um grande testemunho da vitória. Se prepare para pegar um envelope aqui, levar para casa e escrever: ei, estava dando tudo errado, mas eu agarrei uma palavra e agora eu tenho um testemunho para contar. O que era tempestade se transformou em calmaria. O que estava dando errado para sua dar certo, porque a aliança fala mais alto. Você precisa se agarrar à aliança. Você precisa se agarrar à aliança. Você lembra quando Abraão estava desesperado, dentro da tenda, cheio de conflito, carregando uma promessa? E Deus falou para ele: olha, eu vou te dar filho, mas ele não tinha, ele queria colocar tudo na mão do servo. Até quando chega um momento, Deus manda ele sair da tenda, fala: conta as estrelas. Ele diz mais: pega alguns animais, parte no meio. Ele está fazendo uma aliança de sangue, uma aliança de pedaços, ele corta o animal no meio. Pastor, como é que funcionava isso? Quando um rei não queria mais fazer guerra com outro rei, queria fazer as pazes, eles cortavam animais no meio. E passavam no meio do animal os 2 reis. Eles passavam liberando uma frase dizendo assim: se eu quebrar a aliança contigo, você pode fazer comigo o que foi feito com o animal. E essa era a aliança. Então Deus chama Abraão e fala: corta no meio. Abraão corta, e na hora de passar pelo meio do animal, Abraão cai num sono profundo. E aí quando Abraão acorda, está no meio dos animais passando uma brasa e uma tocha, como se fosse 2 pessoas. Eu imagino Abraão falando: ué, não era comigo a aliança? E agora eu acordei e está passando sozinho. É porque se Deus passa com ele pode quebrar. E se ele quebra, ele morre. Mas se Deus passa sozinho, está jurando por ele mesmo: o que eu tenho contigo não vai perecer. O que eu tenho contigo não vai acabar. Tem gente aqui que entrou nesse lugar, talvez afastado, desviado dos caminhos do Senhor. Talvez tenha quebrado a aliança, mas está de novo no ambiente onde Deus se manifesta. E se você hoje com o coração aberto resolveu dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus erros e dos meus pecados, eu me arrependo de ter feito tudo que eu fiz, a aliança de sangue, ela faz sentido de novo. A cruz do Calvário, ela volta a fazer sentido na tua vida. E tudo aquilo que estava quebrado volta a fazer sentido para você, porque a aliança com Deus não perde validade. Irmão, isso aqui é tão forte. Talvez você não saiba o significado do seu nome. Talvez você não saiba. Tem gente que tem nome, mas não sei o que significa, pastor. Mas você sabe aqui que todo nome aqui, ele tem um significado, todo ele. Aqui não tem nada à toa. Quando você começa a ler a geração de Adão e a geração que deu certo, não a geração que deu errado, você vai ver que cada nome aqui tem um sentido. Por exemplo, o nome Adão significa homem. Adão gerou Sete. Sete significa determinado. Sete gerou Enos. Enos significa fraco e mortal. Enos gerou Maalael. Maalael significa santo de Deus. Maalael gerou Jared. Jared significa descendo, descerá. Jared gerou Enoque. Enoque significa ensino, instrução, ensino, ensinar alguma coisa. Matusalém significa, no hebraico, flecheiro, homem de dardo, mas no grego significa a sua morte trará. Por quê, pastor? Porque ele morreu no ano do dilúvio. Ou seja, quando ele morre, é o ano que o dilúvio vai vir. Matusalém gerou Lameque. Lameque significa ausência de esperança. E Lameque gera Noé, que significa alívio e conforto. Pastor, o que isso quer dizer? É quando você pega todos esses nomes e você junta eles, eles formam uma frase. Uma frase, pastor, é: ao homem, Adão, está determinado, 7, uma mortal aflição, mas o santo de Deus descerá.
ensinando que a sua morte trará alívio e conforto para todos desesperados. Pastor, está falando de Noé? Não está falando de Noé. Não está falando de Abraão, não está falando de Isaac nem de Jacó. Não está falando de Moisés que via Deus face a face. Nem está falando daqueles que conheciam o Senhor de uma maneira especial. Mas daquele que vive, daquele que reina, daquele que pagou um preço na cruz do Calvário pela tua vida. Daquele que está dizendo: ei, eu não sei onde você andou, mas se hoje você decidir voltar para casa, eu estou aqui para te receber. Aquele que pode todas as coisas, o Senhor Jesus de Nazaré, o maior de todos, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o teu Deus. Pastor, como é que ele é? Ele tem cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, voz como um som de muitas águas, e virá sentado sobre um cavalo branco, e na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Será que tem alguém para levantar adoração a ele aqui? Ei! Esse é o nosso Deus, que perdoou os seus pecados, que mudou a sua vida, que transformou a sua história, que te sustentou até aqui. O problema é que a gente está acostumado a ouvir palavras proféticas do altar, e a gente diz: poxa, que legal, eu gostaria de viver isso. Mas você precisa agarrar palavras proféticas. Você precisa dizer: eu vou viver isso aqui vai fazer parte da minha vida. Quando alguém libera uma palavra daqui, eu agarro e levo para casa, irmão. Eu sei que 2020 foi terrível, eu sei que 2021 pior ainda, eu sei que 2022 nem se fala, mas você chegou vivo a 2023. Passou o ano, você está respirando. Já chegamos no princípio do meio do ano, e estamos aqui vivos, respirando na presença do Senhor. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Se você quiser receber, eu acredito que até o meio do ano Deus vai te surpreender de uma maneira. Tem alguém para levantar a mão aqui? Ei, se prepare. Eu acredito que 2023 será o melhor ano da sua história. Tem alguém para agarrar essa palavra aqui?